Olá, antes de qualquer coisa, é importante nós ressaltarmos que certas discussões não podem ser mais jogadas de lado, não podem ser mais ignoradas. Faz décadas que estamos ah, para resolver a questão. Estamos, eu digo, as Américas, os Estados Unidos, o Brasil, os países latinos. Há muito que nós estamos para resolver a questão da imigração nos Estados Unidos. Mas vamos por partes, né? Primeiro porque os Estados Unidos, que defende os direitos humanos, que está no topo como defensor dos direitos humanos, direito à criança, ao idoso, ao trabalhador, um país que tem uma única Constituição, tudo isso pesa numa questão de elaborar leis institucionais imigratórias. Primeiro porque pelos próprios direitos humanos, como controlar, como negar o visto de uma pessoa que sofre abuso, de uma pessoa que sofre agressão, violência, preconceito. Então não é uma coisa tão simples assim de se fazer, tanto que faz décadas que nós estamos vivendo esse problema. Eu estou aqui há mais de 30 anos e vim de avião, não vim pela fronteira, mas realmente é uma temática bastante difícil. Então, na minha maneira de pensar, ao longo de todos esses anos, para se evitar uma explosão demográfica, para se evitar abusos e uma desregulação nos trâmites naturais e que tem ocorrido, a melhor solução, como eu disse anteriormente, está na economia, né? E a princípio, porque primeiro que não vou nem falar sobre doutrina Monroe, que é um outro aspecto que deu aos Estados Unidos, 1823, uma responsabilidade sobre os países americanos. Então, realmente é uma problemática, mas é possível. Nós estávamos fazendo bem isso nos governos do presidente Lula e da Dilma Rousseff até certo ponto, porque depois a economia mundial pegou, teve um outro baque, mas acima de tudo, a economia, o controle financeiro das moedas, do câmbio entre as Américas é essencial, é importante para que seja restabelecido um equilíbrio nessas entradas aos Estados Unidos, né? E eu continuo acreditando e defendendo a ideia de que, como disse o presidente, o ex-presidente George Bush Jr., que para quem paga taxes, as taxas, como imigrante, tem prioridade, porque é importante a partir do momento que você se predispõe a buscar oportunidades e se predispõe a entrar no meio social, no meio de produção de trabalho, é mais do que justo que se comece a partir dessa prática de cidadania, porque o Estado precisa para poder fazer o seu serviço social,
para poder elaborar e os recursos que garantem os direitos à cidadania, à população, né? Garantidos pela Constituição e pelos direitos humanos, pelo Bill of Rights e tudo mais. Então, eu acho que o primeiro avanço estaria na economia mesmo, no câmbio. E outro aspecto também importante sobre imigração num sentido mais profundo é fazer uma avaliação cultural do imigrante nos Estados Unidos. Porque tem aquele imigrante que vem, faz o seu dinheiro, não paga nada e manda tudo para fora. Isso não é interessante. Por outro lado, há comunidades sérias que criam raízes aqui há séculos e o dinheiro que fazem aqui com o trabalho fazem em prol da comunidade, em prol do crescimento local, em prol do crescimento do estado e do país. Esses são os bons cidadãos. Então, esse é um outro estudo que deve ser elaborado. Há uma série de fatores, a gente volta a falar nisso numa outra hora, agora está um pouco tarde, mas é basicamente isso. E por isso é difícil, há que haver discussões, essas discussões não podem ser mais adiadas, não podem ser mais adiadas. E nós temos que falar também de controle de natalidade nas Américas, isso não pode ser adiado, porque é uma questão de sobrevivência de todos, nossa, de todos. Para todos, de bem-estar para todos, para se poder assistir e dar as condições que a população precisa. Então, tudo isso tem que ser discutido, ok? A gente volta a falar sobre isso depois. Uma boa noite.